Após a morte do Padre Pio, veja o que aconteceu. Quero avisar que esse relato nós retiramos do nosso site, que vamos colocar aqui na tela e também está na descrição desse vídeo. Preste atenção nesse relato, por favor. Após a morte de Padre Pio, veja o que aconteceu. Artrose incurável, tratamento sem resultado. Perde o comando sobre a perna. Uma pessoa amiga aconselha que o doente vá até San Giovanni Rotondo ver Padre Pio. Nesse meio tempo, morre Padre Pio. Só restava a oração. E a pessoa que aconselhara o doente a procurar Padre Pio sonha com o sacerdote estigmatizado, andando em direção à casa do amigo doente. No dia seguinte, o doente amanhece inexplicavelmente curado, caminhando perfeitamente, sem nem ao menos o auxílio de uma bengala. Querido, paz e bem, nós precisamos todos os dias da nossa vida ser convicto daquilo que nós fazemos. Nós não podemos ser deixados, ser conduzidos por pessoas que não têm conhecimento da doutrina da igreja. Wênio, por que você iniciou assim? Porque muitas pessoas podem até desanimar até de parar para a igreja. Mas também, querido, pessoas que não conhecem e sabem do seu potencial podem te desanimar, talvez da sua faculdade, desanimar do seu sonho. E é por isso que muitas das vezes tudo você precisa de discernimento. Você precisa examinar. Aquilo é de fato verdade? Tudo você precisa examinar. Talvez o que ele está falando é coerente com você, com aquilo que está dizendo sobre você. Se caso ao contrário, se ele está vindo aquelas palavras contrárias para te desanimar, para te tirar da presença de Deus, para destruir o teu sonho, o teu projeto, aí você rejeita. Lembrando, vou deixar claro, não é rejeitar o amigo, é rejeitar o que ele disse. Porque tem hora que a gente pode falar até pelos cotovelos. E tudo exige de nós absorver o que é bom e aquilo que é ruim, ignorar. Vai dizer que aquele homem ouviu falar de Padre Pio e se deslocou. Querido, querida, nós precisamos todo momento, todo dia nos deslocar, levantar da cama, levantar da vida velha para uma vida nova. Exige de nós uma ação chamada movimento. Não adianta você querer de Deus somente esperar, mas uma forma de esperar sentado, sem rezar, sem fazer jejum, penitência, sacrifício, sem estudar a fé, a doutrina da Santa Igreja de Cristo e esperar de Deus, sendo que você não buscou nada, absolutamente nada. Então, eu quero que você entenda, cada um de nós precisamos buscar do Senhor. Aqui você vai começar a entender: pedi e recebereis. Batei. Como é que você quer que a porta abra de um emprego sendo que você não bata? Sendo que você não coloque lá o seu currículo? Tem como você alcançar essa graça do emprego? Não tem como. Será que aquele empresário, o dono daquele comércio, vai saber que você está desempregado e você tem conhecimento para trabalhar, para exercer de fato aquele trabalho? Não sabe. Se ele não ouviu falar, se ele não tem o seu currículo em mãos, ele nunca vai chamar. Então você não pode chegar para mim e falar: Wênio, eu não consigo um emprego. Aí eu pergunto a você já colocou o currículo nas empresas? Então há em nós uma exigência de deslocamento. Wênio, a minha vida é daquele jeito. Aí eu pergunto: você vai em busca da sua felicidade, da sua alegria? Wênio, eu fico deitado no meu quarto, só chorando, reclamando. Aí não tem reza brava, querido, querida. Aí eu pergunto: você lê bons livros? Você anda com pessoas convictas que falam de Jesus, falam do amor, da misericórdia, mas também da justiça, é claro.
fala da paixão, da morte e também da ressurreição e da ascensão gloriosa de Jesus? Não, só fala que eu não consigo, que eu sou fraco, que eu sou idiota, que eu sou imbecil. E aí, querido, nós precisamos ter uma visão panorâmica, uma visão sobrenatural. Entender que cada um de nós precisamos ir em busca do nosso sonho, nossos objetivos. Ele foi deslocar, só que quando ele chegou lá, ficou sabendo que Padre Pio já tinha morrido, partido. Aí eu pergunto, você vai deixar que as pessoas enterrem o teu sonho, enterrem o seu projeto, enterrem aquilo que Deus colocou? Tem coisa que você precisa entender uma coisa. Deus coloca somente no seu coração. Então tem coisa que seu amigo não entende, que seu cônjuge não entende, que a sua família não entende, porque Deus falou com você. Entenda uma coisa, Deus fala com o Enio desloca e vem para cá. Deus falou com quem? Com o Enio. Mas Deus falou com Maria e depois falou com quem? José. Então os dois deslocaram. Então olha para você ver uma coisa, deslocou e foi fazer a vontade de Deus. Mas o Enio, e aí? Eu descobri que aquilo está dando errado. Querido, querida, aquilo que Deus fala conosco, nós iremos passar por tribulação, dificuldade. Sim, chorar faz parte. Eu vou dizer para você não chorar, não. Só que não deixe se afogar nas lágrimas. Porque você ficar remoendo aquela perca, aquela derrota, você não vai conseguir o seu objetivo. É por isso que eu sempre vou dizer, não chore, querido. Louve a Deus. Eu vou sempre te motivar, segue adiante. Para de olhar a sua queda. Porque tem pessoas que vê aquilo e faz aquilo o seu próprio mundo, dizendo eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Não. Mas Joênio, sozinho eu consigo? Não. Tudo posso, mas é naquele, vou repetir, é naquele que me fortalece, a Jesus. Sem Jesus nós não podemos nada, nós não alcançaremos em lugar nenhum. E é por isso que a gente precisa pedir como Salomão, Senhor, dai-nos sabedoria. Senhor Jesus, joga luz na minha vida para mim entender e viver. E aí você vai entender que tudo que vem de Jesus traz paz no seu coração. Você tem aquela certeza. Todos que dizem a seu respeito, você percebe que não é verdade. E aí você começa a caminhar. E Deus vai começando a colocar o lugar onde você vai pisar. E você vai perceber, dia após dia, você crescer. É claro que não é você não é o Enio não cresce por causa dele não. É Deus que opera, é Deus que realiza. Simplesmente eu sou um mero instrumento de Deus. Na verdade Deus nem precisava de mim, isso é verdade. Mas Deus decidiu usar do idiota do Enio. Então só eu posso dizer para você, eis-me aqui. E aí ele ficou sabendo. E aí em sonhos Padre Pio aparece para eles. Eu quero dizer uma coisa, talvez um profeta, um padre, um missionário, Rafael para te guiar, Gabriel para falar contigo, Miguel para afastar o demônio da sua vida, talvez Deus não vai permitir, não vai enviar. Talvez Deus vai permitir que o demônio te tente. E aí você não sinta a presença dele, mas Deus está aí. O que nós precisamos fazer? Seguir adiante, seguir firme. Porque nossa vida, todo momento, todo instante é um combate. E você precisa lembrar de uma coisa, Jesus já venceu. Então eu já sou vencedor. Então eu não tenho esse negócio de perder. Não. As coisas dos cristãos católicos é isso, é vencer, vencer, vencer. E vai dizer que ele sonhou com milagre. Querido, eu não sou aqui palestrante motivacional não. Eu estou pregando a doutrina da Igreja Católica. Cristo morreu na cruz e apagou o pecado que nos condenava. Ele venceu a morte e ele agora nos deu o céu e o paraíso. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei o que estão dizendo a seu respeito, eu não sei o que estão proferindo em seu nome. Mas eu quero, além de profetizar, eu quero dizer uma coisa. Se você crê, você crê? Comenta abaixo, São Padre Pio, rogai por nós. Você verá coisas maiores. Mas se você ficar com esse olhar mesquinha, esse olhar negativo, e ficar dizendo eu não consigo, verdade, você não consegue. Eu concordo com você agora. Porque você está sendo seu próprio inimigo. Entende?
Você precisa meter o pé nesse pensamento negativo que está dentro de você aí, que está te desanimando, seguir adiante. O N é fácil? Não, vou chorar? Vai! É isso que nós precisamos entender. É você desbravar dia após dia. Mas você precisa crer. Vamos no like, pessoal. O like, todo mundo. Isso ajuda bastante. E aí você vai seguindo adiante. E você verá o teu milagre. Mas, Enio, eu tô rezando 10, 20, 30 anos. Posso parar? Não! Quanto tempo? Eu não sei. Mas o Enio, Santa Mônica foi 40 e eu também vou ser 40? Não sei, querido, querida. Isso é lá, ó, só o homem do céu pode te revelar. O que eu posso dizer é: pedi e recebereis. E Jesus diz: eis que tua porta e bato. Então abra a porta do teu coração, deixa o Senhor colocar em ordem tudo está em desordem e siga adiante. O Enio, e aí, se eu não alcançar o milagre, o que eu faço? Continua rezando, continua louvando na Santa Igreja de Cristo, buscando a santidade. Porque você, enfermo, pode entrar no céu, mas você, pecador, jamais. Exatamente. Eu tenho que ser verdadeiro com você. A fé, a doutrina é essa. Então busque estar no caminho do Senhor, busque perseverar. Peça ajuda de alguém que tenha conhecimento, que possa te instruir. Leia o catecismo, leia o diário canônico. Mas eu quero dizer uma coisa: tome cuidado com as tuas lágrimas, porque se ela trazer todo dia regresso, então para de chorar, começa a sorrir. Não é falsidade você sorrir em meio à tribulação, dificuldade, no meio da crise, não. Eu fico sorrindo o tempo todo, eu dou glória a Deus, louvado seja o nome poderoso de Jesus. Porque o meu Deus, ele é maior que o sofrimento que eu estou passando. Com certeza. E ele sempre será maior. E sempre, querido, não fique esperando que alguém vai passar a mão na sua cabeça pelo que a dor que você está passando, pela crise que você está passando. Ninguém vai passar, não. Quem vai estar com você é teu anjo da guarda, de Jesus. E é por isso que eu quero sempre dizer para você: alicerce a tua fé em Jesus. Tem momentos que a sua família vai falar com você contrário à sua fé. E aí, você acolhe ou rejeita? Rejeita. Mas a sua família em si, humanos, você vai rejeitar? Não. Amar, perdoar e rezar por eles. Então, vou repetir: amar e rezar e perdoar eles. Mas se ele falar com vocês: saia da missa, você vai sair? Não. Se eles disser para vocês, Deus disse para você: abra uma loja, e ele só foi dizer: fecha, você vai fechar? Não. Entende, querido? Então tem coisa que você precisa discernir. É claro, tudo com discernimento, tudo com prudência, cautela e sabedoria. Não vai colocar a mão pelos pés, não. Entende? E também não vai deixar ser influenciado por pessoas, não. Você tem que sempre pedir a luz da fé, o conhecimento da doutrina da Igreja de Deus, a Igreja Católica. Nunca esqueça disso. Nós aqui somos rasos. Tudo que a gente ensina é o mínimo do mínimo. Então, por favor, compre o catecismo, o diário canônico. Estude, meus irmãos e minhas irmãs, estude sempre cada vez mais. Não deixe de estudar. Aqui, sempre a gente vai buscar uma pitadinha, só uma pitadinha da verdade. Mas se você examinar, ver que eu estou trazendo heresia, rejeite até o meu ensinamento e reze pela minha conversão e também me perdoe. Mas segue adiante. O dia que você ver falar: o Enio caiu, segue adiante. Reze por mim e perdoe pelo meu erro. E aí, vida que segue. Vamos compartilhar com pelo menos 10 pessoas. Ajude nosso projeto de evangelização. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.